Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nesse domingão pós-derrota, né, para o Flamengo, mais uma. E claro, a gente vai falar também sobre os próximos jogos do Vasco, que já assustam, tá? Tem Copa do Brasil agora meio de semana e final de semana que vem. O Vasco ainda encara o segundo jogo das semifinais e a gente vai falar bastante sobre todos esses assuntos e muitos outros, tá? Principalmente pelo desgaste que vem causando a torcida, a presença de Coutinho e Payet completamente despreparados fisicamente até hoje, tá? Até hoje não conseguem performar. E outra, não é uma particularidade dos jogadores. A gente vai falar bastante sobre isso, tá? A gente vai falar bastante sobre todos esses assuntos. Mas antes, peço para você deixar o joinha para dar aquela moral, correr aqui embaixo nesse botãozinho, aqui no inscreva-se, porque agora conteúdo comigo é só aqui. Então, clique ali e não perca aqui todas as informações que eu trago para vocês aqui no canal. E também, no primeiro comentário fixado, eu deixo o link do nosso grupo do WhatsApp do A Hora do Vasco. Lá você vai acompanhar todas as informações, todas as notícias. Assim que os vídeos saírem aqui, você também vai saber lá o horário do A Hora do Vasco e muito mais. Então não perca clicando no link aqui no primeiro comentário fixado. Fechou? Posso contar com você? Então não perca. Antes, sem mais delongas, solta a vinheta, bora pro vídeo. Mais um domingo amargo, né? Mais um pós-jogo amargo. Já tá virando rotina a vida do torcedor vascaíno dentro, né? Principalmente de clássicos contra o Flamengo, né? Eu vou falar para você quem são os culpados, né? Quem nós vamos procurar dessa vez para colocarmos a culpa. Ah, é a reconstrução. Ah, são os últimos dirigentes. Ah, não tem mais desculpa, não dá mais. As chances foram todas esgotadas. O vascaíno já não confia mais nessa equipe, já está observando os próximos jogos e a gente vai falar sobre todos eles aqui de uma forma muito desgosto, né? E parece que as coisas não mudam. Os profissionais de preparação física continuam e o time não suporta fisicamente uma partida inteira. 2. Quem deu credenciais para diretor técnico que nunca trabalhou de diretor técnico está presente em um trabalho pífio à frente do elenco do Vasco? Outra, como que a gente credibiliza a informação, as notícias e tudo aquilo que atualiza o vascaíno, lesões e muito mais. Até mesmo amadorismo em negociações. Foram vender o GB para a Turquia, o jogador teve problemas, o Vasco, de forma estratégica, deixa a informação esfriar para marcar uma cirurgia para o jogador. Isso é um absurdo, é não querer dar o braço a torcer pelo amadorismo aplicado internamente. Então tem várias coisas erradas e tudo que começa e completa e caminha errado vai terminar errado. E não tem desculpa. A gente tem vários pontos de amadorismo internamente no Vasco, porém o relacionamento de muita gente com o presidente faz com que isso seja, né? Claro, a gente não tem a confirmação disso, mas eu quero saber as credenciais. Por exemplo, com todo respeito, é um ídolo do clube, o Felipe está à frente como diretor técnico do Vasco. Como e quando ele fez um trabalho para se credenciar ser diretor técnico de um dos maiores, se não o maior clube do Brasil? Então, é inadmissível o que vem acontecendo internamente no Vasco e você que está do outro lado sofre. Eu que estou aqui, a gente sofre porque a gente não consegue encontrar capacidade interna. E isso reflete dentro de campo. Falando dentro de campo, o Vasco agora encara o Nova Iguaçu na quarta-feira, às 21h30, no estádio Newton Santos, pela Copa do Brasil, tá? O mandante é o Nova Iguaçu. Jogo importantíssimo. Se o Vasco avançar, recebe cerca de 1,8 milhões de reais, 1.800.000 reais, né? Por volta disso. E, claro, é um jogo importante para o futuro do Vasco. Depois, no sábado, às 15 para as 6, no Maracanã, o segundo jogo da semifinal contra o Flamengo. Depois o Vasco, sem horário local definido, encara o Santos no Campeonato Brasileiro, né? Provavelmente em São Januário, a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro contra o Santos de Neymar. Depois vai fora de casa enfrentar o Corinthians e depois recebe o Sport. Não tá fácil mesmo. Já vamos começar o Campeonato Brasileiro estreando contra o Santos de nada mais, nada menos que o Neymar, né? Era para ser o contrário, era o Santos falar, não, nós vamos pegar o Vasco de Felipe Coutinho e Payet em São Januário, né? Mas tá faltando respeito ao Vasco. Bom,
Observando isso, mais um jogo contra o Flamengo, né, que a gente vê a dupla, Payet e Coutinho, mal fisicamente. A gente vê os dois fragilizados fisicamente. O Coutinho já está se preparando há muito tempo. O Payet nem se fala, mas vamos lá, vamos ao efeito comparativo aqui. Quando o Diego Pereira, hoje no Corinthians, o cara que está fazendo o Memphis Depay correr 90 minutos, tá? O cara que está fazendo o Memphis correr 40 minutos, 90 minutos. Quando o Diego Pereira estava no Vasco, o Dimitri Payet estava voando, literalmente. Quem se lembra da pré-temporada no Uruguai, em que o Payet aparecia em fotos completamente com um nível de gordura baixíssimo, assim, dava para ver aquela imagem que refletia um jogador saudável, um jogador disposto. E, enfim, após a troca de todo o mecanismo administrativo de todas as pessoas em relação a Vasco SAF, o controle do associativo está sendo hoje o controle da SAF, né, o presidente Pedrinho, a gente teve mudanças estruturais que, infelizmente, diminuíram o nível do Vasco desportivamente. E isso por conta de N fatores. Tá? A gente vê o Dimitri Payet e o Coutinho dentro de campo, dá pena. Eu tenho pena de ver. E, infelizmente, culpados são os jogadores? Eu acredito que não, porque quando você tem jogadores específicos no elenco, você tem que ter profissionais, principalmente profissionais de ponta para fazer eles jogarem. E isso acontece no Corinthians com muita facilidade. Carrijo chegou no Corinthians sem nenhum tipo de condição, já está voando. O Memphis Depay, eu estou citando o Corinthians porque o Diego Pereira ali estava no Vasco e foi para o Corinthians, e aqui é informação. O Diego Pereira queria, de qualquer jeito, ficar no Vasco. Ele foi literalmente afastado a forças, porque ele queria. Ele se colocou à disposição e eu trago essa informação no vídeo para vocês. Então, é patético e desesperador o que vem sendo a vida do torcedor vascaíno. O clássico contra o Flamengo já está virando uma rotina desgastante e estressante, porque o Vasco aguarda até o final da janela de transferências, né, em cima de uma fase final de Campeonato Carioca e decisiva da Copa do Brasil, para trazer 3 reforços que eram para ter chegado em dezembro de 2024. Automaticamente, vai pegar uma Copa do Brasil numa fase decisiva e a decisão do Campeonato Carioca com os reforços ainda não adaptados. Automaticamente, a chance de o Vasco se classificar ou vencer ou ter êxito diminui. Então, o trabalho que está sendo feito internamente é feito para diminuir a probabilidade de qualquer título, de qualquer classificação. Então, o que está sendo feito hoje no Vasco é um amadorismo semi-igual, é um amadorismo exposto e só não enxerga quem não quer. Infelizmente, desde dentro de campo até fora, não dá para ser assim, não dá, é impossível. E outra, tá? Só para lembrar você, Lloyd Augusto, Benjamin Garré, Nuno Moreira, é o plano C da diretoria, tá? O plano A, o Bruma, tá voando no Benfica, o Brian Rodrigues está voando no América do Oeste, sempre o Vasco com plano C, D, E, F aí para contratar. E o que falar do plano C no elenco, no comando, que é o técnico Fábio Carille, porque não era a escolha da diretoria do Vasco, é porque o Vasco foi no mercado e não teve êxito em outros treinadores e sobrou o Carille. Um treinador nota 6, que não passa disso, que tem o teor defensivo acima de tudo, entra contra o Flamengo, tendo que ganhar, porque o Flamengo tem a vantagem do empate com 3 volantes encaixotado, com o Verratti sendo jogador de desafogo o jogo inteiro, e não dá para ser o jogador de desafogo, porque o Verratti não tem velocidade e parece que o Carille não enxerga isso. O time só tem uma distribuição tática na partida e quando troca peças continua da mesma forma. Não muda nada, só mudam as peças. Então, não tem condição mais, tá difícil, o torcedor não suporta mais. O Pedrinho, ninguém fala, deixa o Carille falar mesmo. O Carille não é treinador para essa equipe do Vasco. O Vasco precisa mudar o panorama, principalmente nos clássicos, ser um time propositivo, um time que joga para frente. Precisa do resultado no próximo final de semana, mas vai conquistar como? Com um treinador covarde, com um treinador limitado, que vai se fechar para não tomar uma goleada. E é isso, a esperança do torcedor vascaíno de vencer o próximo clássico é quase zero. E isso é reflexo de tudo que está acontecendo internamente e, claro, de todo o trabalho sendo feito por plano C, D, E dentro do futebol do Vasco. Cadê o Felipe? Cadê o diretor técnico? Fazendo o que ali? Qual? Me dei uma explicação. O Pedrinho, o Vasco perde?
tanto faz perder pro Flamengo, perder pro Fluminense, tanto faz. Não convém aparecer, não convém dar uma palavra pro torcedor. Então, meu amigo, estamos literalmente à deriva. A venda da SAF do Vasco estão empurrando com a barriga. Ó, empurra, empurra, joga pra frente. Já estamos no último mês do primeiro trimestre e nada. E agora, torcedor, eu pergunto pra você. Vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Daqui a pouco eu volto com muito mais informações. Infelizmente, falar pós-derrota é sempre difícil, mas estaremos aqui sempre em prol de um Vasco melhor. Peço para você se inscrever aqui embaixo e deixar o joinha para dar aquela moral. Forte abraço, saudações vascaínas.